o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Só a igreja declare: teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Mais uma vez declare: teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Declare: teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Diga-se na terra como é no céu, teu reino vem. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, amém? Ele é o socorro bem presente na angústia, e nós não vamos temer, porque Deus é fiel. Aleluias. Deus é maravilhoso. Como Deus é tremendo, né? Vendo milagres acontecendo no nosso meio, e o Senhor agindo de forma sobrenatural, amém? Olha para a pessoa, fala para ele assim: meu irmão, que bom que você veio. Fala para ele: que bom que você está aqui conosco, né? Está acabando o ano, né? Está acabando o ano. Maravilha, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Números 35, o verso 6. Em diante, só para a gente entender o que Deus quer para a nossa vida, amém? Aleluia, obrigado, irmãos, abençoe. E a palavra diz o seguinte, do verso 6 em diante, o seguinte: das 6 cidades, pois, que dareis aos levitas, das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, aos quais se acolha o homicida, e além destas, lhe darei 42 cidades, amém? Versículo 7, estão comigo, amém? Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. E quanto às cidades que deres herança dos filhos de Israel, se for numerosas, tomareis muitas, e se for pequeno, tomareis poucas. Cada um dará da sua cidade aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar, amém? Mas se você olhar comigo agora no versículo 9, ele fala sobre as cidades refúgios. Ele fala assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passares o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros a cidade que vos sirvam de refúgio, para que nela se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. E essas coisas vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra
antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. E a cidade que derde serão 6 cidades de refúgio para vós outros. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nessa noite o meu coração venha a ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? Deus tem algo para nós nesta noite, quando a gente entende, eu compartilhando com você aqui agora sobre cidade refúgio, porque o tema da nossa mensagem hoje é igreja refúgio para os pecadores. Fala comigo: igreja refúgio para os pecadores. Se você for ver o contexto desta palavra, quando se atravessa o Jordão, quando se é estabelecido ali naquele momento, atravessa o Jordão, separa-se as cidades, a cidade dos levitas. Deixa eu explicar para você como funcionava. Funcionava assim: os levitas, que são aquelas pessoas que cuidavam do templo, da oferta ao Senhor, da Torá, de conduzir tudo, porque eles agiam de forma como um tribunal, né? Eles eram como se fosse uma associação de moradores, já era tribunal, já era prefeitura, porque o governo era teocrático, não tinha rei, não tinha príncipe, era o próprio governo de Deus, era Deus que governava através do templo, que governava aquelas 3 milhões de pessoas. Então Israel começou como nação já mais de 3 milhões de pessoas, já era um país constituído com língua própria, com uma escrita, com uma história, com um DNA completo, mas também já começava com um reino teocrático, que era o próprio Deus, era a própria lei de Deus. E os levitas, né, a cidade dos levitas, eles faziam o quê? Eles controlavam, eles recebiam a lei, ajudavam. Então eles não tinham terra, porque cada tribo de Israel pegou uma parte das conquistas, como se fossem estados, né? Rondônia é como se fosse um país com 12 estados, né? 12 estados, mas não teria 12 estados, teria só 11, das 12 tribos de Israel, teria somente 11 tribos. Por quê? Porque os levitas não tinham direito à terra, eles não podiam trabalhar para ter conquistas, não. O que recebiam dos dízimos e das ofertas é que sustentava os levitas, sustentava suas cidades e a geração de levitas. Somente o levita, quem era da tribo de Levi, descendente da tribo de Levi, que podia entrar na presença de Deus, que podia celebrar o Senhor, que podia fazer o sacrifício pelo pecado do povo. Então o levita, ele tinha essa unção, ele tinha essa responsabilidade, e ele também não podia falar assim: nasceu, né? Nasceu um menino lá, e aí, meu filho, vamos para o... Ele falou: não, pai, eu não quero não, acho que eu quero ser fazendeiro, eu quero mexer com gado, né? Eu quero mexer com ovelhas, eu quero trabalhar. Não existe isso aí. Quem era levita, nascia levita, não tinha para onde correr, entendendo? Não tinha, eu não quero, não tem como não ser levita. O levita já era aquela descendência ali de Arão, de Levi, da qual que simplesmente tinha que estar somente celebrando ao Senhor no templo, cumprindo a sua escala no templo. Também tinha aposentadoria, né? Ele aposentava quando chegava um certo período, ele já tinha que deixar. Mas aí, das 48 cidades dos levitas, existiam essas 6 cidades, que era a cidade refúgio. E essa cidade refúgio era o lugar aonde os pecadores iam, as pessoas que cometiam pecados involuntários, né? E eles iam para lá. E nesse lugar é o lugar do refúgio para quê? Para que o vingador não pudesse ter autoridade para chegar lá. Porque vamos pensar o seguinte: 2 pessoas trabalhando, um acidentalmente matou o outro. O que acontece? O outro vizinho, o parente: não, eu vou matar o fulano. Agora ele fez isso com o meu parente, com o meu pai, matou meu irmão, matou meu pai, não, eu vou matar. Não.
A cidade refúgio era para isso. Cidade refúgio era para proteger aquela pessoa, para que o vingador de sangue não viesse sobre ele. Só que tinha uma regra, e eu não vou me atentar à regra aqui, mas uma das regras era o seguinte: ele não podia sair da cidade. A partir do momento que ele saísse da cobertura daquela cidade, o vingador de sangue tinha liberdade, autoridade e total tranquilidade de ir lá e matar e vingar o sangue do parente. Então ele tinha que estar ali naquela cidade de refúgio, não podia sair. Querendo ou não, vamos dizer que era como se fosse uma prisão domiciliar, não pode sair dali. E ele alcançaria a liberdade somente com... Aí ele poderia alcançar essa liberdade somente com um acontecimento. Quando morria o sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, se esse sumo sacerdote morresse, né, desse um ataque cardíaco lá, né, já estava bem idoso, partisse, aí aqueles que estavam em cidade de refúgio recebiam ali um indulto permanente, um perdão permanente e uma proteção também. Poderia até sair, da cidade de refúgio, mas não, e o vingador de sangue não tinha mais autoridade para matar, que se ele matasse, ele era culpado por aquele sangue também que ele derramou, né? Então vamos pensar, quem sabe alguém fala assim: não, eu vou para lá, para a cidade de refúgio, mas o sumo sacerdote vive mais uns 20, 30 anos ainda, né? 40 anos, ele tem que ficar lá, ele não tem para onde correr. Pastor, onde é que nós poderemos pensar sobre uma igreja refúgio para os pecadores? Primeira coisa, gente, a igreja é uma simbologia da tribo de Levi, tanto que até as pessoas que tocam aqui, muitas vezes, fulano é levita, né? Fulano louva ao Senhor, ele é um levita, mas na verdade, pela Bíblia, e pela regra bíblica, e pela toda a cultura judaica, todo levita é aquele que presta adoração a Deus, o que prega a palavra, o que ensina, entendendo? O que envolve nos trabalhos da igreja. Então o levita não é só o que toca, é o que prega, é o diácono, é a diaconisa, é o que trabalha em todos os setores do templo do Senhor, da qual nós estamos aqui, apesar que hoje entendemos que nós é que somos o templo, mas essa é apenas uma simbologia. A igreja aqui, essa congregação, onde o povo se reúne, é uma simbologia do templo, onde o povo vem para adorar a Deus, onde o povo vem para devolver o dízimo, a oferta ao Senhor, onde o povo vem para dedicar os filhos. Hoje o que aconteceu aqui foi a dedicação de uma criança. Naquela época, e até hoje no templo mesmo, ainda na obscuridade espiritual que o povo judeu está, não crê no Cristo da forma que cremos, a criança ao 7º dia é levada ao templo e é dedicada. Eles não têm mais tempo, pastor, porque o templo foi destruído. Sim, mas eles levam lá no rabino, o rabino faz lá a todo o cerimonial religioso, dedicando aquela criança ao Senhor. Jesus foi assim. Jesus, quando era bebê, foi levado ao templo para ser dedicado e apresentado a Deus, né? E tinha um casal ali de levitas, né? Ananias, chamava Ananias, ele e sua esposa. Deus deu uma promessa para ele: Ananias, você não vai morrer antes de pegar o Salvador, antes de pegar o Messias no colo e dedicar ao Senhor. E a Bíblia fala que quando Maria e José, na experiência da natalidade, lembrando aí que chegando o Natal, a gente pensar muito sobre isso, eles levam o menino Jesus para ser apresentado no templo. Ananias pega aquela criança ali, Deus revela a ele. E outra coisa tremenda, por quê? Porque Ananias cumpria uma tabela, ele não pode ficar lá no templo, tinha o dia certo. Então muitas vezes tinha levita que ele só ia uma vez no ano para fazer todas as oferendas e para trabalhar no ofício que ele estava. E Ananias falou: Senhor, será que quando chegar a minha escala, eu não vou estar preparado e não vai estar lá, e eu estou já para aposentar, não vai ter jeito, daqui um dia eu não posso mais ir ao templo por causa da minha idade. E Deus prepara Ananias para aquele momento aonde ele chega e recebe a criança e dedica ao Senhor. Então o templo também era para isso, para levar as crianças para dedicar ao Senhor, para mostrar muitas vezes uma enfermidade, para pedir a cura, para pedir um milagre, para pedir perdão. O templo é para isso. A igreja é mais ou menos isso também.
A igreja simboliza isso, a igreja do geral, é um momento que quando as pessoas estão desesperadas, elas vêm para a igreja, essa é a verdade. Quando elas estão com um pecado, com um peso, com um fardo, não adianta, por mais que elas não queiram, qualquer um vai falar para ela, você precisa ir para a igreja, né? É assim, tem que vir para o templo, tem que vir para a cidade refúgio, lugar onde os levitas estão, lugar onde os sacerdotes estão ali, para haver essa proteção, para haver esse resgate, vamos dizer dessa forma. É um papel da igreja. Então, nesse momento eu trago essa ilustração para você, só para você imaginar que essa cidade refúgio, um braço do levita, onde só podia também morar levita, né? Não podia o rapaz chegar, não, eu sou da tribo de Benjamim, eu vim morar aqui. Não, cara, sai fora, rapaz. Só vai, aqui é só levita que mora aqui, né? Os únicos que poderiam ficar eram aqueles, e somente nessas 6 cidades selecionadas, a cidade refúgio. Então, a igreja, gente, ela é um refúgio para os pecadores. Fala comigo, a igreja é um refúgio para os pecadores. Amém? O chamado da igreja não é ser uma instituição religiosa. Tem que ser um lugar de refúgio para pecadores. Porque quando é só instituição, uma instituição, ela não resolve muita coisa. Uma instituição religiosa que tenha um CNPJ, que tenha, sei lá, um padrão, mas ela não entender que ela é um refúgio para pecadores, não vai dar certo. Eu poderia fugir um pouco do texto, mas tem não sei se vocês já viram um vídeo do pastorzão, né? Que ele colocou um sensor de pecado na porta da igreja. Ia começar o culto, né? Ia começar o culto e o diácono chegou, não, pastor, agora resolveu o problema. Pastor, tem muita gente em pecado dentro dessa igreja, não dá, o negócio não está fluindo. Nós temos que colocar um sensor de pecado na igreja. O irmão que passar ali está com o sensor, volta. E aí tudo bem, e aí o pastor, não, irmão, vamos fazer esse negócio, porque realmente o negócio está difícil. E aí o irmão colocou lá e foi, passou um, apitou, o irmão está em pecado, passou outro, está em pecado, e foi ficando. Aí passou uma criança, não está em pecado, passou um velhinho com a bengala, levou também, não teve jeito. Aí ia começar o culto, o pastor olhou para a igreja vazia, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. Aí o camarada, pastor, a situação sua está feia mesmo, que tipo de pastor o senhor é? Não tem ninguém, o sensor de pecado não deixou ninguém passar na porta. Aí sem querer o pastor foi lá fora, falou, gente, mas realmente não tem ninguém. Quando o pastor veio, o sensor apitou com ele também, né? Aí o cara, opa, o senhor fica também, não vai entrar ninguém na igreja, né? Se tivesse o sensor de pecado aqui, não entraria ninguém. O próprio Paulo fala, aquele que diz que não tem pecado, aquele que diz que não peca, né? É mentiroso. Passamos por experiências e somos tentados a pecar todos os dias. Mas existem pecados que esses pecados nos marcam. E não atinge só a gente, atinge as pessoas ao nosso lado, atinge todas as situações, mas mesmo assim, o que muitas vezes acontece quando a gente está numa atitude de pecado, olha, a gente sempre faz o contrário. Quando a gente peca ou sente em pecado, sente que está distante de Deus, sente que precisa de um milagre, a gente faz o contrário. Ao invés de a gente correr para Jesus, a gente corre de Jesus. Ao invés de a gente vir para a igreja, a gente corre da igreja. A gente cria desculpas, né? Para parar de congregar, a gente vai criando desculpas, né? Porque a gente fica assim, poxa, pessoal, eu chego lá, eu estou me sentindo mal, e se alguém sabe o que eu fiz, né? E Satanás começa a acusar, e a pessoa se autoacusar também, porque é isso que Satanás quer, que a gente se sente inferior, se sente até dono da razão, coloca desculpa no nosso coração para a gente achar que, eu não vou para a igreja não, tem fulano lá que está pior que eu, não perde um culto. É isso que o diabo convence a gente. Tem gente que fala assim, eu pelo menos, eu pequei, mas eu sou homem para aceitar o meu pecado, e não vou para a igreja não, porque eu estou em pecado, e eu não sou igual fulano que está lá, que está em pecado. Mas o problema não é esse. O problema é que o refúgio para a gente ser confrontado, ser curado, ser sarado é aqui. Então não podemos ser uma instituição.
Nós temos que ser um lugar de refúgio para os pecadores. Então, jamais vamos pensar que tem que ser santo. Aqui é um processo de santificação que nós temos que fazer. Também, o papel da igreja, gente, não é ficar discutindo doutrina. E muito querer provar para os outros que a gente é superior. Isso já é farisaísmo. Farisaísmo é quando eu coloco a doutrina acima do perdão, quando eu coloco as regras acima do sentimento e do amor. Essa é a verdade. Não dá para discutir, tem que se viver, porque as pessoas, a partir do momento que só se impõe a doutrina, vem o ar de superioridade. Lembra lá do publicano, né? Do publicano e do fariseu. O fariseu olhava para o publicano e falava: Senhor, obrigado, Jesus, porque eu não sou igual a esse, ó, esse pecador, esse baixo nível, né? Eu não sou igual a esse. Obrigado, Deus, o Senhor tem. Aí o baixo nível, o pecador, estava assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador mesmo. Eu sou tudo o que esse santão falou aí, ó. E eu sou um pouquinho mais ainda, eu não sou só isso aqui, ele não sabe, eu tenho outras coisas piores que eu faço. Tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia fala o seguinte, que Deus se agradou da oração daquele que foi sincero, do que daquele que falou assim: Senhor, glória a mim, louvado seja eu, Senhor, que eu não sou igual a esse camarada aqui. A igreja não é isso. A igreja não é um momento para pensarmos nisso, senão nós não conseguimos chegar a Deus. Tem uma frase que eu sempre falo que Satanás nos cega de uma maneira, porque a gente tem que ter a sensação que a gente tem que estar perfeito para vir para a igreja. E temos que buscar essa perfeição. Só que nós esquecemos que o que fez Jesus fazer o sacrifício na cruz por nós, não foi as coisas boas que a gente faz. O que fez Jesus fazer o sacrifício, se entregar por nós, foram os nossos pecados. Foi os nossos pecados que atraiu Cristo para o sacrifício. Não foi as coisas boas, porque nós não temos nada de bom, gente. A Bíblia fala: não há um justo sequer, não há um justo sequer. Nós não temos nada de bom, nós não temos nada que nos justifique a salvação, porque é pela graça, é pela misericórdia de Deus. A nossa missão como ser igreja é amar a Deus, é viver a Cristo e servir pessoas. Fala comigo: amar a Deus, viver Cristo e servir pessoas. Lembra que Jesus falou? Olha, faça com os outros aquilo que você quer que façam com você. Ah, pastor, fui lá na igreja, ninguém me cumprimentou. Quantas pessoas você cumprimentou? Ah, pastor, ninguém me visitou. Quantas pessoas você está visitando? Ah, pastor, ninguém quer me discipular. Quantas pessoas você está disposto a fazer o discipulado? Nosso papel como igreja é sim dar refúgio aos cansados que estão buscando refrigério. Lembra que nós falamos? Cidade de refúgio, né? O que é o refúgio? Refúgio é um local onde se encontra paz, se encontra tranquilidade. É o ambiente onde o cansado, o pecador encontra abrigo, amparo e proteção do perigo. Esse é o refúgio. Quem já teve um refúgio assim, um lugar de chorar, né? Aquele lugar que você pode chorar, você pode se quebrantar na presença de Deus. Isso fará uma diferença muito grande na nossa vida, porque nós não somos juízes, não somos críticos do mundo, nós somos refúgios para que a igreja é o quê? A igreja é refúgio para os doentes deste mundo, porque a nossa natureza mesma é de Cristo. Não precisa nem se olhar, abrir sua Bíblia, que a mensagem está no telão. Marcos 2,15, tem uma coisa interessante. Olha o que está dizendo lá, Marcos 2,15, coloca no telão, leia comigo lá. Vamos ver se você está bom aí de vistas aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Durante uma refeição na casa de Levi, pecadores... Amém? Por causa desta palavra, os fariseus falavam: esse anda com publicanos e pecadores.
E Jesus fala: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Esse é o poder da igreja. Quando a gente reflete aquilo que Cristo está falando, é o propósito de Deus. Olha em Marcos 2,16, que é que fala, né? Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e come com pecadores? O propósito de Deus para nós é ser igreja. Vem a resposta. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Isso que Jesus falou desde o começo. Igreja é refúgio, aonde o pecador chega, se quebranta, se arrepende, porque a igreja é como se fosse o refúgio do céu na terra. Nela o pecador deve chegar o que, gente? Sem medo. E isso acontece o contrário. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja com medo. Satanás consegue convencer a pessoa. É aquele negócio, tem medo, né? Tem medo de chegar-se a Deus. Mas não tem problema. Adão e Eva, que falavam com Deus, quando eles pecaram, eles correram de Deus também. Eles correram. Deus pergunta para Adão: por que você se escondeu de mim, Adão? Por que você se escondeu de mim? E Adão fala: Senhor, porque eu pequei. Porque eu pequei. Porque eu te desobedeci. E Adão ainda dá uma garfadinha em Deus, fala assim: a mulher que tu me destes, tipo assim, se não fosse a mulher, Senhor, eu não tinha pecado. Porque a gente sempre quer culpar alguém pelos nossos pecados. Sempre a gente quer achar uma brecha, uma vírgula, para mostrar que a gente pecou sim, mas eu pequei, mas não foi totalmente a culpa minha. O fulano teve, a fulana teve um pouquinho de culpa. Não. Mas mesmo assim, Deus olha para Adão, olha para Eva, e a Bíblia fala que Deus derrama sangue, porque Ele tira a vida de um animal, para cobrir as vergonhas daquele casal. O sangue foi derramado para cobrir os pecados, né? Porque eles estavam sentindo pecados sujos. Então, a primeira citação bíblica é onde o sangue é derramado para cobrir pecado. Por isso que a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso a importância que Jesus tinha que vir, tinha que derramar o sangue dele ali na cruz por nós, para nos cobrir, para nos lavar e para trazer nova vida para nós. Eu tenho que vir para a igreja, para essa cidade refúgio, sem medo de ser julgado, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser execrado, sem medo de ser inquirido. Mas não, pastor, vocês estão entendendo o contexto? Está diferente. Está assim, eu tenho que ver sem medo de ser julgado, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser execrado, sem medo de ser inquirido. Não quer dizer que você não vai ser. Você tem que vir sem o medo. Você tem que vir sem o medo, mas não quer dizer que você não vai ser. Você vai ser muitas vezes execrado, você vai ser inquirido, você vai ser rejeitado. Mas você tem que vir sem medo. Não está no contexto aqui não, mas eu acho interessante do filho pródigo. O filho pródigo fez isso. Falou: vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar. E voltou. Foi rejeitado por muitos? Foi. Foi execrado pelo próprio irmão? Foi julgado, até condenado? Foi. Mas eu vou voltar. E eu nem quero mais ser filho, eu nem mereço. Porque a herança que eu tinha de filho eu gastei tudo. Mas o filho pródigo voltou sem medo.
Quem se arrepende realmente volta sem medo. Ó, pastor, eu vou voltar, tá? Eu vou voltar. Mas se os irmãos olhar meio torto para mim, entendendo? Os irmãos olhar meio torto para mim, eu estou fora. Tem que vir sem medo. Simplesmente com o seu coração voltado para Deus. A igreja é um refúgio para aqueles que reconhecem a sua própria incapacidade. Para aqueles que estão cientes de que não tem nada de bom neles mesmos e que eles necessitam da misericórdia de Deus. A igreja é um refúgio para aqueles que reconhecem que não fizeram nada por merecer coisa alguma, mas confiam no amor e no perdão de Deus. É nisso que você tem que confiar. Nada que fizermos vai nos justificar diante dele, nem no antes, nem no passado, nem no presente e nem no futuro. A igreja não foi chamada para ficar classificando e medindo o pecado das pessoas. Fomos chamados para amar e cuidar dos pecadores. Fala comigo, a igreja foi chamada para amar e cuidar dos pecadores. É esse o papel da igreja. A cidade refúgio é presente. Então, por isso que muitas vezes, voltando à ilustração lá, da cidade refúgio, que se você sai da cidade, você perde a proteção. Muitas vezes. Quando você sai da igreja, você perde a proteção. Ah, pastor, eu saí da igreja, a situação piorou. Mas era lógico, que ia piorar mesmo. Não precisa ter dom de profecia, dom de revelação, dom de discernimento, que a coisa vai piorar. No começo fica bom, porque o diabo faz isso, né? Ele faz aquela propaganda enganosa, né? Entendendo? Fala, não, olha, eu estou me sentindo outra pessoa depois que eu saí da igreja. Não, isso não é para mim não, né? O diabo faz isso, ele faz a propaganda enganosa. Mas depois vem as consequências. Nós precisamos deixar nas mãos do Espírito Santo aquilo que é o trabalho dele. O nosso trabalho como igreja é amar, é cuidar, não é mudar a vida de ninguém. Você sabia disso? Nosso trabalho como igreja não é mudar a vida de ninguém, gente. Quem faz isso é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir, se a pessoa não der lugar, não tem como romper. Se o Espírito Santo não fluir na sua vida, se você não se liberar ao Espírito Santo, o que ele tem que fazer na sua vida, não adianta. Não adianta. Vira religiosidade, vira um trauma, vira um karma, né? As pessoas falam, né? Aquele sofrimento, aquele peso. E não é isso que Deus quer para nós. O trabalho de Deus. O Espírito Santo tem a função dele. Eu e você temos a nossa. Nós temos que amar, temos que cuidar dos pecadores, mas quem transforma, quem muda, quem restaura é o Espírito Santo, não tem outro. E nós, cheios do Espírito Santo, nós vamos poder passar e liberar essa unção para esta pessoa desde o momento que ela queira. Isso talvez seja um paradigma novo para muitos de nós aqui que estamos aqui. Muitas vezes a gente não olha para a igreja dessa forma. Muitas vezes a gente olha para a igreja, seja como um passatempo, seja como um momento em família, seja como um momento social, seja como uma promessa a ser paga. A gente tem que olhar para a igreja hoje como se Jesus realmente viveu entre nós. Olhar para Jesus verdadeiramente como se ele viveu entre nós. Jesus é uma pessoa, e ele é uma pessoa, e ele está aqui nessa noite agora. Quando a gente muda a forma de olhar do que é ser igreja, a gente muda também a forma de receber a palavra, de receber o momento do louvor e da adoração, de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor, até de pedir perdão ao Senhor. Buscar um paralelo entre a vida de Jesus e a vida da igreja, nos faz assim chegar realmente que a nossa missão é ser refúgio aos pecadores. Assim como as casas de refúgio, muitos fugiam
fugiam da casa de refúgio. Muitos fogem da igreja também, sabiam? Muitos fogem. Eles vêm para a igreja, eles vêm para a casa de refúgio, eles vêm para o lugar. Muitos até são tratados, são curados, são acompanhados, mas depois que a coisa melhora, ele prefere fugir, prefere voltar atrás. E aí volta-se de novo a acontecer tudo de novo. Mas a igreja continua entendendo o propósito, que sem o perdão, sem a insistência, não a imposição, mas a insistência, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque o segredo, lembra, o próprio Jesus falou: pedi, dá-se-vos-á, batei e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra. Ele falou assim: seja como aquela que foi lá e insistiu com aquele juiz para ser julgado. Assim também nós temos que ser como igreja, entender o propósito de Deus. Olha o que está em Mateus capítulo 18, verso 21. Mateus 18, 21, está no texto aí, pode colocar no telão, e diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Quando Pedro falou isso, gente, com toda a personalidade sanguínea que ele tinha, né, de já falar o que pensa, e é maravilhoso isso, foi muito corajoso, ele pensou: estou arrebentando, né? Porque perdoar uma pessoa 7 vezes por dia já está difícil. Tem gente que não consegue perdoar nem 7 vezes por ano. Jesus olha para ele e fala assim: eu lhe digo, versículo 22, 18, 22, Jesus respondeu: eu lhe digo, não é até 7 vezes, mas, não é até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é mais 7 vezes, é apenas 70 vezes 7. Fala comigo: 70 vezes 7. Amém? Esse é o propósito que Deus quer para a nossa vida. Esse é o propósito que Deus quer trazer para mim e para você. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Eu queria que você ficasse de pé neste momento.